Olá, meu nome é Cláudia. Tenho 78 anos hoje e quero contar para vocês uma história que marcou profundamente a minha vida. Uma história sobre como descobri quem realmente se importava comigo quando mais precisei de ajuda. Eu sempre fui uma mulher ativa, trabalhadora. Durante 45 anos, trabalhei como costureira. Tinha minha própria oficina de costura aqui no bairro. Fiz vestidos de noiva, roupas para formaturas, consertei roupas de família inteiras. Minhas mãos nunca pararam. Criei meus 3 filhos praticamente sozinha depois que meu marido faleceu, quando eles ainda eram pequenos. Sempre fui daquelas pessoas que estavam sempre dispostas a ajudar. Se um vizinho precisava de um favor, lá estava eu. Se alguém da família estava passando dificuldades, eu dividia o pouco que tinha. Lembro que muitas vezes deixei de comprar algo para mim para poder ajudar um filho, um sobrinho, um amigo. Durante anos, minha casa era o ponto de encontro da família. Nos domingos, todos vinham almoçar aqui. Eu passava o sábado inteiro cozinhando, preparando tudo com carinho. Meus netos corriam pelo quintal. Meus filhos conversavam na varanda. Era uma alegria. Eu me sentia útil, amada, importante para todos. Mas a vida tem dessas surpresas amargas que a gente nunca espera. Tudo começou a mudar há 3 anos. Eu comecei a sentir umas dores nas costas que não passavam de jeito nenhum. No início, pensei que fosse só cansaço, afinal, eram muitas horas debruçadas na máquina de costura, mas as dores foram piorando e comecei a sentir uma fraqueza terrível. Quando finalmente fui ao médico, depois de meses insistindo que estava tudo bem, recebi uma notícia que mudou tudo. Eu estava com um problema sério na coluna, uma hérnia de disco complicada, e também descobriram que eu tinha diabetes avançada. O médico foi claro. Eu precisaria de cirurgia na coluna e cuidados constantes por causa da diabetes. Lembro que saí do consultório pensando, bom, agora que minha família vai poder retribuir todo o amor que sempre dei para eles. Como eu estava enganada. A cirurgia foi marcada e eu avisei todos os meus filhos. Meu filho mais velho, o Roberto, disse que não podia faltar no trabalho porque estava em um projeto importante. Minha filha do meio, a Patrícia, disse que estava com os filhos pequenos e não tinha como me acompanhar. E meu filho mais novo, o Marcelo, simplesmente disse que hospitais o deixavam nervosos. Fui para a cirurgia sozinha. Sozinha! Depois de uma vida inteira cuidando de todos eles quando estavam doentes, eu fui sozinha para uma cirurgia séria. A recuperação foi lenta e difícil. Eu precisava de ajuda para tudo. Tomar banho, fazer comida, até para trocar o curativo. Liguei para o Roberto e ele disse que mandaria alguém para me ajudar, mas nunca mandou. A Patrícia disse que passaria para me ver, mas aparecia rapidinho, ficava meia hora e já saía dizendo que tinha 1000 coisas para fazer. O pior foi perceber que as visitas foram diminuindo. Primeiro eram a cada 2 dias, depois uma vez por semana, depois silêncio. Eu ligava e sempre tinha uma desculpa. Ai, mãe, hoje não posso, estou muito ocupada. Mãe, a criança está doente. Mãe, preciso trabalhar. Sabe o que mais me doía? Não era só a falta de ajuda física, era o silêncio. Era perceber que eu havia me tornado um fardo para as pessoas que eu mais amava na vida. Os amigos também começaram a sumir. Aquelas amigas que vinham tomar café toda tarde, que reclamavam da vida, que eu escutava com paciência. Onde estavam elas agora que eu precisava de uma palavra de apoio? Eu descobri que é muito fácil as pessoas aparecerem quando você está bem, quando você pode oferecer algo. Mas quando você precisa, quando você está frágil, aí é que você descobre quem realmente se importa com você. Chegou um ponto que eu passava em dias inteiros sem falar com ninguém.
Só eu, minha dor e um silêncio que machucava mais que qualquer ferimento físico. Eu me senti invisível, como se todos os anos de amor, de dedicação, de sacrifício não tivessem valido nada. Como se eu fosse só um fantasma da mulher forte que um dia fui. A diabetes estava descontrolada porque eu não conseguia cuidar direito da alimentação. Tinha dias que eu só comia biscoito com café, porque não tinha força nem para ir ao mercado. Emagreci muito, fiquei fraca, deprimida. Foi nessa época mais difícil que apareceu um anjo na minha vida. E esse anjo tinha nome: Cecília. Cecília era uma mulher que eu via de vez em quando no mercado do bairro. Ela morava a algumas quadras de casa, mas nós nunca tínhamos conversado, além de um bom dia educado. Um dia eu estava voltando da farmácia carregando uma sacola de remédios e mancando muito por causa da dor. Era um desses dias que tudo parecia pesado demais. De repente, senti uma mão no meu braço. "A senhora está bem? Posso ajudá-la?" Era a Cecília, uma mulher mais nova. Devia ter uns 50 anos, com um sorriso sincero e olhos cheios de preocupação genuína. "Estou bem, querida, obrigada", eu respondi, como sempre respondia, tentando esconder que não estava nada bem. Mas ela não acreditou. "A senhora não parece bem. Vou acompanhá-la até em casa." E foi assim que começou uma amizade que salvou a minha vida. Cecília me acompanhou até em casa e quando viu o estado que eu estava, a casa meio bagunçada porque eu não conseguia limpar direito, a geladeira quase vazia, eu claramente não cuidando de mim, ela não hesitou. "Dona Cláudia, a partir de hoje a senhora não vai ficar sozinha. Eu vou cuidar da senhora." Eu chorei. Chorei tanto que ela ficou assustada. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Alguém, uma pessoa que eu mal conhecia, estava me oferecendo o que minha própria família havia me negado: cuidado e compaixão. Cecília começou a aparecer todos os dias. De manhã cedo, ela batia na minha porta com um sorriso e uma energia contagiante. "Bom dia, Dona Cláudia. Como está se sentindo hoje?" Ela me ajudava a tomar banho sem me fazer sentir envergonhada. Cozinhava comidas gostosas e saudáveis para controlar minha diabetes. Organizava meus remédios, me levava nas consultas médicas, ficava na sala de espera comigo. Mas o mais importante, ela conversava comigo. Ela me escutava. Ela me fazia sentir que eu ainda era uma pessoa importante, que eu ainda tinha valor. Cecília me contou que havia perdido a mãe há alguns anos e que não havia conseguido cuidar dela nos últimos meses de vida porque morava longe. Quando eu vejo a senhora, eu lembro da minha mãe e eu quero fazer por a senhora o que eu gostaria de ter feito por ela. Sabe, durante esse tempo todo, meus filhos nem sabiam pelo que eu estava passando. Eles ligavam de vez em quando, conversas rápidas. "Tudo bem, mãe?" "Tudo bem." "Precisa de alguma coisa?" "Não, obrigada." E pronto. Eles achavam que estava tudo resolvido. Cecília foi quem me ensinou a valorizar essas pequenas gentilezas diárias. Um copo de água gelada num dia quente, uma conversa sobre a novela, uma risada boba por causa de algo que vimos na TV. Ela transformou minha rotina de dor e solidão em momentos de alegria e companhia. Quando eu comecei a melhorar fisicamente, graças aos cuidados dela e ao tratamento médico adequado, Cecília me incentivou a voltar a costurar. "Dona Cláudia, as suas mãos ainda têm magia. Vamos consertar algumas roupas minhas?" Foi ela quem me deu força para pegar a máquina de costura novamente. Devagar, com paciência, respeitando meus limites. E sabe de uma coisa? Eu descobri que ainda sabia costurar. Minhas mãos ainda lembravam de todos os pontos, de todas as técnicas.
Cecília começou a trazer roupas de amigas dela para eu consertar e reformar, não por pena, mas porque reconhecia meu talento. Ela me fazia sentir útil novamente. Com o tempo, outros vizinhos começaram a perceber o que Cecília estava fazendo e se sentiram envergonhados por não terem me ajudado. Alguns começaram a aparecer, a oferecer ajuda, mas eu nunca esqueci quem estava comigo quando eu mais precisei. O mais impressionante é que Cecília nunca pediu nada em troca. Nunca me cobrou pelo tempo dedicado, pelo carinho, pela dedicação. Ela simplesmente dava amor de graça, sem esperar nada de volta. Um dia eu perguntei para ela: Cecília, por que você faz tudo isso por mim? E ela respondeu algo que eu nunca vou esquecer. Dona Cláudia, quando a gente vê alguém precisando de ajuda e tem condição de ajudar, não tem muito o que pensar. A gente simplesmente ajuda. É assim que o mundo deveria funcionar. Quanto aos meus filhos, bem, eles eventualmente descobriram sobre a Cecília. Quando viram que eu estava melhor, que estava bem cuidada, alguns até ficaram meio ofendidos. Por que a senhora não disse que precisava de ajuda? Perguntou a Patrícia. Eu disse, respondi, várias vezes. Mas eu não sabia que era tão sério assim, disse o Roberto. Se fosse com vocês, eu saberia. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Eu não queria culpá-los para sempre, mas também não podia fingir que não havia me machucado profundamente. Hoje, o meu relacionamento com meus filhos melhorou, mas mudou. Eles perceberam o quanto falharam comigo e estão tentando compensar. Mas eu aprendi uma lição valiosa. Não posso depender só da família para me sentir amada e cuidada. Cecília me ensinou que família não é só sangue. Família são as pessoas que aparecem quando você precisa, que se importam com você de verdade, que não te abandonam nos momentos difíceis. Hoje, 3 anos depois, eu estou bem melhor. Minha diabetes está controlada, a dor nas costas diminuiu muito e eu voltei a costurar regularmente. Tenho até algumas clientes fixas no bairro. Mas o mais importante, eu tenho a Cecília. Ela continua sendo minha companhia diária, minha melhor amiga, minha irmã de coração. Nós duas já planejamos uma viagem para o litoral no próximo ano. Ela diz que quer ver o mar comigo, que quer que eu conheça a cidade onde ela nasceu. Sabe, eu aprendi que às vezes a vida tira algumas pessoas do nosso caminho para colocar outras melhores. Eu perdi a ilusão sobre alguns familiares e amigos, mas ganhei uma amizade verdadeira e preciosa. A Cecília me ensinou que bondade ainda existe no mundo, que ainda existem pessoas capazes de amar desinteressadamente, que ainda existem anjos disfarçados de gente comum, caminhando por aí, prontos para estender a mão para quem precisa. Eu sempre fui uma pessoa que ajudava os outros, mas eu nunca tinha aprendido a aceitar ajuda. A Cecília me ensinou que receber amor também é importante, que permitir que alguém cuide de você também é um ato de amor. Para quem está me escutando e está passando por uma situação parecida, eu quero dizer, não desistam. Às vezes, as pessoas que menos esperamos são as que mais nos surpreendem. Às vezes, um estranho tem mais amor no coração que um familiar. E para aqueles que têm idosos na família, por favor, não esperem que eles peçam ajuda. Muitas vezes nós temos vergonha de incomodar, medo de ser um fardo. Prestem atenção nos sinais. Apareçam sem ser chamadas, demonstrem amor através de ações, não só de palavras. A velhice já é difícil por si só. A solidão torna tudo muito pior. Hoje eu sei que sou uma mulher abençoada. Tenho saúde, tenho meu trabalho, tenho minha casa e tenho a Cecília. Tenho uma amiga verdadeira que me provou que o amor ainda existe neste mundo. E vocês sabem o que é mais bonito nessa história toda? A Cecília sempre diz que quem ganhou fui eu, que ela que foi abençoada por ter me conhecido. Ela diz que eu ensinei para ela sobre força, sobre resistência, sobre como enfrentar as dificuldades com dignidade. Nós duas sabemos que nos encontramos no momento certo, quando mais precisávamos uma da outra. Eu precisava de cuidado e ela precisava cuidar de alguém. Foi um encontro de almas. Hoje, quando olho para trás,
eu agradeço por tudo que passei, porque foi através da dificuldade que eu descobri quem realmente me ama. Foi através da dor que eu encontrei a Cecília. Às vezes Deus permite que passemos por tempestades para nos mostrar quem são nossos verdadeiros abrigos. A Cecília foi e continua sendo o meu abrigo, e eu espero ser o dela também. Esta é a minha história, uma história sobre abandono, mas também sobre encontro, sobre decepção, mas também sobre esperança, sobre como um coração generoso pode transformar completamente a vida de outra pessoa. E a vocês que estão me ouvindo, eu deixo essa mensagem. Sejam como a Cecília. Olhem ao redor e vejam se tem alguém precisando de um pouco de amor, de um pouco de atenção. Às vezes, um gesto simples pode salvar a vida de alguém. Às vezes, um estranho pode se tornar a família que nunca tivemos. Obrigada por me escutarem. E lembrem-se, nunca é tarde demais para recomeçar, para encontrar pessoas boas, para ser feliz. A vida sempre nos dá uma segunda chance. A minha veio em forma de uma mulher chamada Cecília.